Nesta aula, vamos então considerar a agregação de moléculas, essencialmente átomos combinados na forma de moléculas, a partir de ligações moleculares, iônicas e assim por diante, covalentes ou outra modalidade que o seja, mas construindo a partir desses elementos uma estrutura mais extensa, vamos dizer assim, e que compõe o chamado sólido. Vamos lembrar que o resultado referente à condução eletrônica que consideramos anteriormente, baseado na colisão de partículas, como se fossem bolas de bilhar, com uma rede composta por átomos, propiciava um modelo, no caso de elétrons nesse sólido, que seria então um metal, propiciava um modelo que chamamos clássico da condução elétrica. Veremos também que, havendo uma inconsistência, há a necessidade de se buscar um modelo mais apropriado para explicar fenômenos observados. E esse modelo vem com naturalidade a partir do uso de conceitos de física quântica, dos quais já tivemos uma pequena amostra em aulas anteriores. Efetivamente, no final do século XIX, no início do século XX, havia então esta tentativa de se adequar o modelo da teoria atômica, do modelo atômico na forma descoberta, discutida no laboratório de Rutherford, por vários pesquisadores, inclusive pelo próprio, coordenando sua equipe, do modelo atômico baseado num átomo com um núcleo concentrado de matéria e elétrons orbitando em volta. Então, este modelo atômico, ainda na sua versão clássica, apesar das dificuldades que nós vimos que foram então discutidas sob a forma de postulados por Bohr, com vistas a ter um modelo consistente que funcionasse de certa forma para pelo menos o átomo de hidrogênio e o hélio, o hélio monoionizado, vimos então que este modelo atômico se prestava a explicar alguns dos fenômenos observados, seja microscópica, seja macroscopicamente. O modelo microscópico adaptado, então, para a condução elétrica foi devido essencialmente a Paul Drude e revisto, reestudado e acrescentados outros aspectos, uma discussão mais detalhada, por Hendrik Lorentz, já num trabalho posterior de 1909. Obtém-se, então, fazendo-se as contas microscópicas, que nós já indicamos em outras ocasiões, do que se chamou, então, a lei de Ohm. Evidentemente, não bastaria obter-se a lei de Ohm a temperatura constante, por exemplo. Variada a temperatura do material, seja ele um metal, por exemplo, condutor, você terá que observar variações dos parâmetros presentes na lei de Ohm, adequadamente descritos, ou então a sua teoria terá apresentado falhas. O modelo clássico foi então obtido a partir da suposição de que os elétrons eram acelerados em trechos a partir que se iniciavam por uma colisão com a rede, por exemplo, ou com outro elétron, e se encerravam numa outra colisão. Então, o período entre colisões era o período de tempo em que o elétron era acelerado pelo campo elétrico externo. O livre caminho médio é, então, a distância percorrida pelo elétron entre duas colisões, e o tempo médio entre colisões seria, então,
um tempo em que esta partícula estaria sendo acelerada. No caso do modelo quântico, as dependências ficam adequadamente descritas, desde que então cuidemos da descrição microscópica detalhada, levando em conta os aspectos ondulatórios da matéria, que não poderiam ser levados na teoria corpuscular, já que não sequer faziam parte da reflexão acerca das propriedades intrínsecas da matéria. Supunha-se então que a matéria se comportaria de uma maneira apenas corpuscular. Os aspectos ondulatórios entram em cena algumas décadas depois deste modelo microscópico da condução elétrica ter sido desenvolvido. É importante observar como se obtém a própria noção de um sólido, ou do gás, ou do líquido. Trata-se, essencialmente, de uma competição entre as energias de agregação molecular, ou seja, energias de aproximação, que buscam aproximação entre moléculas, e as energias provenientes da agitação térmica, ou seja, aquela energia que nós associávamos com kT, ou seja, K vezes a temperatura em graus Kelvin. Assim, a agitação molecular, ou seja, os 3 meios de kT, correspondentes aos 3 graus de liberdade apenas translacional das moléculas, competem, de uma certa maneira, tentando fazer com que estas moléculas andem livremente, vamos dizer assim, enquanto as energias correspondentes à agregação molecular objetivam trazer as moléculas para junto umas das outras. Então, nesta competição entre efeitos que são contraditórios, um objetivando uma liberdade das moléculas e o outro objetivando a agregação delas, você tem, dependendo de qual dos efeitos é mais importante, você tem então a definição do que seria o gás, do que seria o sólido e, no meio do caminho, um líquido. Evidentemente, quando a energia térmica associada às moléculas é predominante, as moléculas ficam muito independentes e, então, esta independência delas em relação à atração molecular permite que elas andem mais sozinhas dentro da sua própria agitação molecular, independentes das outras, então isso caracteriza o estado gasoso. Por outra parte, quando a energia predominante é a de agregação molecular, de aproximação das moléculas, então a baixas temperaturas espera-se que os materiais se comportem como sólidos, então eles devem se condensar. Evidentemente, no meio do caminho temos uma situação intermediária em que existe uma correlação entre as moléculas que pode chegar a um alcance médio, sem, no entanto, o grau de correlação de longo alcance observado num sólido. A ocorrência do resfriamento, portanto, conduziria o gás a uma situação de líquido e depois a uma situação de sólido. Sendo que você pode organização lenta do conjunto total de moléculas, que você vai chamar então de organização cristalina. Se o resfriamento for rápido, não vai permitir que haja uma correlação de longo alcance na estrutura e, consequentemente, você vai ter um sólido sem estrutura cristalina, ou um sólido amorfo. Um monocristal pode ocorrer naturalmente, ocorre na natureza, um monocristal como o diamante, por exemplo, ou o grafite, e ele pode também ser criado em laboratório.
a unidade que se repete num cristal, num monocristal, ou seja, com uma estrutura cristalina apenas, é chamada célula unitária. Essa célula unitária tem que há uma consequência, uma relação de causa e consequência dessa estrutura com o tipo de conexão, ligação molecular entre elas. Portanto, há várias possibilidades de arranjo cristalino. Uma delas, ilustrada na figura, é a estrutura chamada cúbica de face centrada. Ou seja, em cada face você tem 4 íons, essencialmente 4 íons de sódio, por exemplo, tendo um quinto íon no centro daquela face. E isto se repete em todas as faces de um cubo. Então, evidentemente, a aparência que você tem é, sempre que você olha uma das faces de um cubo, você vai ver 4 4 íons, nesse caso, seja de sódio, seja de cloro. Os íons seriam de sódio ionizado positivamente, com a perda de um elétron, e o do cloro, que recebe um elétron, então ionizado também, mas negativamente. Então, uma face, olhando uma face deste cubo, você veria 4 íons nos vértices e no centro da face um quinto íon. Sendo essa estrutura observada por todos os lados, naturalmente há um preenchimento na parte interna com alternância de íons, cloro e sódio, e você tem uma estrutura como essa ilustrada na figura. As forças que atuam sobre os íons de sódio e de cloro determinam uma posição de equilíbrio para cada íon nessa estrutura. Então, evidentemente, a estrutura ela é sólida porque um íon particular não poderia se mover porque ele está numa posição próxima, da posição de equilíbrio. E, na sua posição de equilíbrio, ele deve estar numa situação de mínimo de energia, como vimos anteriormente, inclusive nos sistemas mecânicos. Ora, este íon ele está sendo atraído pelos íons de sinal oposto, que lhe são vizinhos, simetricamente. Um íon para um lado, um outro íon que o atrai também para o outro lado, outro para as outras direções. E, ao mesmo tempo, esta é uma questão muito importante, está sendo também repelido pelos íons que tenham o mesmo sinal. Então, esse é um aspecto muito importante. Existe, ao mesmo tempo que existe atração em relação a íons vizinhos, chamados íons primeiros vizinhos, em relação a íons que estão um pouco mais distantes e que são do mesmo sinal, estão ionizados com o mesmo sinal, ou seja, têm a mesma carga elétrica, o efeito é o contrário, é de repulsão. Então, ao mesmo tempo, um particular íon está sendo atraído por seus vizinhos, primeiros vizinhos, e está sendo repelido por seus vizinhos, chamados segundos vizinhos. E está sendo também atraído por seus terceiros vizinhos, e assim por diante. Desta forma, a energia potencial de atração iônica, ou seja, entre os íons, vai ser obtida pela combinação desses efeitos, tanto o atrativo, com os primeiros vizinhos, quanto o repulsivo, correspondente aos segundos vizinhos, e o atrativo, novamente, dos terceiros vizinhos, e assim por diante, com a alternância dos sinais das contribuições para a energia potencial deste íon, na vizinhança do seu ponto de equilíbrio.
Esta quantidade, que é então um fator multiplicativo que aparece à frente da energia potencial, esse denominado alfa, multiplica então a constante de Coulomb, a carga do elétron elevado ao quadrado, o inverso da distância, e haveria então uma constante multiplicativa à frente. Esta constante multiplicativa é então o resultado dessa combinação de parâmetros, de fatores positivos e negativos que se alternam, reduzem-se de valor, ou em módulo, o que significa que este valor converge para um valor definido, é uma série de valores somados, alternada e com valores que se reduzem em módulo, então ela converge para um valor determinado, e esta constante tem o nome de constante de Madelung. Para cada estrutura cristalina, haverá então um valor da constante de Madelung. No caso específico, evidentemente que, em decorrência do próprio princípio da exclusão para elétrons e que está então ligado à repulsão eletrônica entre os íons, eles não podem então se aproximar demais e a nuvem eletrônica se confundir uma com a outra. Eles procuram então manter-se com uma integridade, cada um dos íons na sua integridade da sua nuvem eletrônica especificamente. Então elas não se interpenetram, o que causaria um aumento da energia muito grande. Então é chamada uma repulsão de origem eletrônica. Evidentemente, por conta desta repulsão originada na repulsão dos elétrons nas nuvens eletrônicas, você vai observar então que existe uma repulsão que deve ser proporcional à redução da distância elevada a um certo expoente. Que expoente seria este? Deveria ser, então, poderia inclusive ser determinado pela energia de dissociação de um sólido, por exemplo, como esse NaCl. Ou seja, a energia que se gasta para desfazer esta ligação cristalina. Assim, o potencial, ou seja, a energia potencial de um particular íon nessa estrutura cristalina teria esta forma com duas parcelas, uma atrativa e uma repulsiva. A parcela atrativa proporcional a 1 sobre a distância e a parcela repulsiva proporcional a 1 sobre R elevado à potência N. N esse cujo valor será ainda uma decorrência da configuração geométrica e que vamos poder determinar a partir da energia de dissociação deste cristal. Como exemplo, considere calcular a distância de equilíbrio para um cristal de cloreto de sódio a partir da massa específica medida para o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tipicamente, muito conhecido no seu cotidiano, e cuja massa específica é de 2,16 gramas por centímetro cúbico. Sabendo, então, que a energia de dissociação do cloreto de sódio é de 770 kJ por mol, obtém, então, o expoente do potencial repulsivo. Veja, então, que temos todas as grandezas envolvidas. Essencialmente, precisaríamos descobrir como associar a densidade, a massa específica do NaCl
com aquela estrutura cristalina e que está, então, originada no raio, na distância de equilíbrio medida, que é o R índice zero. Observe que a estrutura cúbica de face centrada pode ser olhada de uma maneira um pouco mais focalizada, de uma maneira um pouco mais reduzida em suas dimensões, quando se observa um dos íons num vértice, o íon que lhe é vizinho. Ao longo da diagonal você tem um íon do mesmo tipo, num vértice e no centro da face, e no centro desta aresta, então, que uniria dois íons ao longo de uma direção do cubo, você tem abriga íons de tipos diferentes, de sódio e de cloro, de tal maneira que uma unidade dessas abriga sódio e cloro em proporções iguais e, sobretudo, fornecem a estrutura de um pequeno cubo, ainda mais reduzido do que aquele cubo de face centrada, da estrutura cristalina global, um cubo mais reduzido que tem vértices, como vértices, um íon de cloro e um íon de sódio, alternando-se nas faces desse pequeno cubo. Desta forma, cada íon terá seu centro no vértice de um pequeno cubo de lado R0, sendo R0, então, essa distância de equilíbrio. Sabendo, então, a massa de um mol de cloreto de sódio, sabendo que ela é de 58,4 gramas, sendo essa, então, o resultado da soma das massas atômicas do sódio e do cloro, você sabe que existem duas vezes o número de Avogadro íons em um mol de NaCl, porque um número de Avogadro correspondente a íons de sódio, o outro número de Avogadro vezes correspondente ao número de íons de cloro. Assim, o volume por mol de NaCl é o número de íons multiplicado pelo volume por íon. Assim, você pode relacionar o raio de equilíbrio à massa específica. Dessa forma, teríamos então que essa massa específica é a massa medida molar dividida pelo volume molar. Dessa forma, você tem a expressão abaixo que lhe mostra que o raio, ou seja, a distância entre os centros dos íons, a distância entre os núcleos dos dois íons, a distância de equilíbrio seria então de 0,282 nanômetros. Assim, você pode, sabendo também a energia de dissociação do cloreto volt para Joule, você pode então obter o valor do expoente correspondente ao potencial repulsivo entre íons. Esse potencial repulsivo que tem então origem na interpenetração de ondas de nuvens eletrônicas que não podem então coexistir na mesma região devido ao princípio da exclusão de Pauli. Portanto, essa repulsão eletrônica tem um expoente que pode ser medido dessa forma e, consequentemente, nós o obteremos através da utilização da expressão para energia potencial e sabendo que a energia de dissociação foi atingida,
você vai ter então dentro desta medida o expoente como sendo 9,35, ou seja, aproximadamente 9. Ou seja, poderíamos dizer assim que a repulsão se faz de uma maneira bastante mais abrupta, ou seja, o potencial repulsivo ele é muito mais abrupto, ou seja, varia mais rapidamente do que o potencial atrativo. Porque o potencial atrativo é proporcional a 1 sobre a distância. Então, ele varia mais lentamente na vizinhança da própria partícula. Ele o atrai com potencial 1 sobre R. Mas a repulsão é muito intensa quando existe uma aproximação muito intensa dos íons. Haverá, então, uma repulsão que se torna muito intensa e rapidamente, porque é proporcional a 1 sobre a distância elevada à potência 9, por exemplo. Então, pode-se ver que a atração é de mais longo alcance e a repulsão é de curto alcance e bastante intensa. Este é um aspecto importante a se considerar na composição da estrutura dos sólidos. Essa estrutura cúbica de face centrada é observada em uma variedade muito grande de materiais, não só no fluoreto de lítio e cloreto de potássio, enfim, como vários sólidos monoatômicos, como a prata, o alumínio, o ouro e o níquel, por exemplo. Diversos outros materiais apresentam uma estrutura cristalina de natureza diferente. No caso, o ferro, o bário apresentam uma estrutura também cúbica, mas é uma cúbica de corpo centrado, ou seja, um cubo com os átomos de um certo tipo nos vértices desse cubo e no centro do cubo um átomo adicional do mesmo tipo. Agora veremos então que, basicamente, revisando os aspectos microscópicos da condução vistos dentro de uma teoria clássica, nos conduzem a um certo resultado. Efetivamente, considerando-se o metal como uma rede tridimensional regular de íons e a resistividade sendo independente da densidade de corrente e também do campo elétrico, você pode obter a velocidade média, como já obtivemos anteriormente, a velocidade de migração dos elétrons, nesta forma, ou seja, a velocidade dos elétrons proporcional ao campo elétrico, sendo atingida esta velocidade em decorrência de uma colisão que fez com que o elétron perdesse a direção para onde caminhava, vamos dizer assim. E, portanto, perdida esta memória, ele inicia um processo de aceleração de novo quando submetido a um campo elétrico por um certo tempo esse que é o tempo médio entre colisões. Pode-se, então, obter o chamado livre caminho médio, ou seja, a distância percorrida pelo elétron entre duas colisões sucessivas, já que o elétron vai passar, então, todo o tempo sendo acelerado, colidindo, acelerado, colidindo e assim por diante. E colidindo, ao colidir, colide com a rede de íons ou colidiria com outros elétrons. Portanto, a resistividade seria, desta forma proporcional à velocidade do livre caminho médio, né? A velocidade atingida, dividida pelo comprimento, seria o livre caminho médio, sendo então o livre caminho médio naturalmente proporcional à velocidade multiplicada pelo tempo médio entre colisões. Ou seja, nessa interpretação, que é a interpretação clássica, de partículas sendo aceleradas, colidindo e perdendo sua memória e retornando
para o processo de aceleração e assim por diante. A temperatura zero, a energia cinética cada um dos elétrons e também os íons, cada um dos íons adquiriria então uma energia cinética média de 3 meios de kT, ou seja, os 3 modos translacionais. Então, 1 meio de kT para cada uma das 3 direções e você teria então 3 meios de kT para cada um dos íons. Esses íons transmitiriam esta energia cinética através das colisões aos elétrons que estão livres para percorrer o metal. Desta forma, você teria algo como um gás de elétrons, e esse gás de elétrons apresentaria o que vimos ser uma distribuição de Maxwell-Boltzmann similar à de um gás de moléculas. Ora, importante observar então que as velocidades médias quadráticas valeriam essa quantidade, ou seja, correspondente ao que se obtém igualando a energia cinética, ou seja, 1 meio de mv2 a 3 meios de kT. Portanto, a velocidade média teria esse valor aproximado de raiz quadrada de 3 kT sobre a massa e com o valor, por exemplo, de 10 elevado a 5 metros por segundo, em torno de 10 elevado a 5 metros por segundo. Isto a uma temperatura de 300 Kelvin, ou seja, aproximadamente a temperatura ambiente. Observe que esta velocidade é bastante maior do que a velocidade de migração causada pelo campo elétrico. Ou seja, a velocidade média que acontece na expressão da resistividade, ou seja, na expressão anteriormente obtida para correspondente à lei de Ohm, a própria, inclusive, resistividade não dependeria perceptivelmente do campo elétrico aplicado. Isto é um aspecto observado realmente na lei de Ohm. Ou seja, a resistividade não dependeria do campo elétrico aplicado. Este é um efeito importante e que é verificado na teoria clássica. No entanto, a independência da resistividade em relação ao campo elétrico é um ponto positivo, ou seja, reforçaria a teoria clássica. No entanto, há aspectos em que ela falha. Por exemplo, a resistividade deveria depender, no caso da teoria clássica, como deveria depender da temperatura, como vimos, elevada a meio, ou seja, a raiz quadrada da temperatura. Efetivamente, não é verdade isso. Ou seja, o que acontece efetivamente é que a resistividade se mostra proporcional à temperatura elevada à potência 1, ou seja, é linear com a variação de temperatura. Isto, então, não reforçou essa teoria clássica, ao contrário, ficou-se, então, com a certeza de que ela precisava ser aperfeiçoada de alguma forma. Efetivamente, ela precisava ser aperfeiçoada e foi aperfeiçoada nos anos subsequentes com o advento da interpretação ondulatória para a matéria, agregando-se então os conceitos que foram já propostos por de Broglie e por outros pesquisadores já na década de 1920, e a partir daí constatou-se que a distribuição dos elétrons livres dentro de um metal, que já se havia observado não ter correspondência com a equação de Maxwell-Boltzmann, efetivamente podia ser obtida de uma forma mais apropriada.
E essa forma é devida a Enrico Fermi, um físico italiano, que teve uma grande participação também, não só nesses projetos referentes ao entendimento da natureza mais elementar da matéria, dos processos de condução elétrica e assim por diante, como também teve importância grande no entendimento da física atômica, que propiciou, inclusive, desenvolvimentos até de natureza bélica, como o caso da bomba atômica, quer dizer, um dos pesquisadores que deram suporte teórico a esse trabalho referente ao uso da energia atômica, que pode ser bélico ou de natureza pacífica, evidentemente. Conforme vimos anteriormente, o comprimento de onda de uma partícula, e isso já havia sido proposto como apenas como uma possibilidade na tese de doutorado de Louis de Broglie, mas observou-se posteriormente que o comprimento de onda de uma partícula multiplicado pela sua quantidade de movimento deveria ser igual a um valor constante. Esse valor constante, determinou-se, era a constante de Planck. Como somente então alguns níveis de energia poderiam ser permitidos no caso de sistemas confinados, e aí, dentro da sua simplicidade, nós já estudamos o problema do confinamento de uma partícula dentro de uma caixa, mas também um sistema onde haja elétrons ligados a átomos, por exemplo, apesar de serem mais complexos, evidentemente, vão guardar alguma semelhança com conceitos que nós já estudamos quando estudamos partículas com comportamento quântico confinadas em uma caixa, ou seja, com potencial infinitamente grande a partir de uma certa região. Então, esse potencial muito elevado, impedindo então que a partícula seja encontrada fora daquela região de confinamento, fora daquela caixa. Assim, os níveis de energia, assim como acontece nos átomos, também no caso do confinamento em uma caixa, são quantizados, ou seja, não são todos os níveis de energia que são permitidos. Ora, como vimos anteriormente, os níveis de energia são proporcionais a um nível inicial de energia que é dado pelo valor constante de Planck ao quadrado, dividido por 8 vezes a massa da partícula confinada, vezes o comprimento quadrado da região de confinamento. Esta, então, é a energia fundamental. Todas as energias em que essa partícula pode ser encontrada são, então, energias que são obtidas dessa energia fundamental, multiplicando por n ao quadrado, onde n, então, é chamado número quântico, que identifica o estado energético desta partícula. Assim, o problema que estudamos no caso unidimensional, ele forneceria, então, funções de onda que têm a forma de senoides. Então, os ciclos da função seno podem ser vários dentro de uma região confinada, pode ser um só, ou seja, sai de zero, vai a um valor máximo e se reduz em seguida. Esse é o primeiro estado possível para esta partícula confinada. E a constante multiplicativa à frente nós a obtivemos como resultado da normalização, ou seja, sabemos que a partícula está confinada ali dentro, então sabemos que a integral de psi elevado ao quadrado entre 0 e L, que é a região de confinamento, tem que fornecer o valor 1, ou seja, a probabilidade de encontrar essa partícula ali é 1. E com este cálculo, determinamos então que a constante multiplicativa à frente da função de onda, que é expressa essencialmente por um seno, constante multiplicativa então é a raiz de 2 sobre o comprimento da caixa. No caso tridimensional, cujas contas são mais complexas, mas têm uma origem
similar ao que fizemos para o caso da caixa unidimensional, você vai ter então 3 números quânticos, cada um deles associado, com uma das dimensões espaciais. Portanto, cada elétron estará num estado referente ao conjunto de números quânticos estipulado. Você não poderá também encontrar muitos elétrons dentro do mesmo conjunto de números quânticos. Por quê? Porque os elétrons têm um grau adicional de liberdade, que é o chamado número quântico de spin, que seria a magnetização intrínseca do elétron, e esses spins, que a gente pictoricamente representa como a setinha, vamos dizer assim, uma setinha, um vetor, que poderia estar no espaço para cima ou para baixo, escolhida uma direção arbitrária. Então, você teria no máximo 2 elétrons convivendo no mesmo conjunto de números quânticos, sendo um deles com momento de spin mais meio e o outro menos meio. Ou seja, o conjunto de números quânticos enriquecido com o número quântico de spin poderia comportar apenas 2 elétrons no mesmo conjunto de números quânticos espaciais. Considerado o número quântico de spin também, só pode haver um elétron em cada conjunto de números quânticos, incluído o momento de spin. Não incluído o número quântico de spin, você pode então ter 2 elétrons naquela situação, sendo cada um deles com um momento, com um número quântico relativo a spin diferente, ambos convivendo com os mesmos números quânticos espaciais. Havendo então uma limitação para elétrons, que são partículas da categoria denominada férmions, eles então têm essa restrição de serem encontrados em grande número no mesmo estado quântico, no mesmo conjunto de números quânticos. Já outras partículas não sofrem desse tipo de restrição. Elétrons sofrem, outras partículas não. Essas outras partículas que não sofrem esse tipo de restrição são chamadas bósons. Os bósons podem ser encontrados em grande número no mesmo conjunto de números quânticos. Então, como um exemplo, considere 5 partículas desse tipo bóson, 5 partículas do tipo férmion, como é o caso do elétron, e você vai então buscar colocar essas 5 partículas no estado de energia mais baixo que lhe seja possível. Tanto num caso, quando elas aceitam ficar no mesmo estado energético em grande número, quanto no caso de férmions, que não podem ficar mais do que 2 em cada estado energético por causa do princípio da exclusão de Pauli. Efetivamente, para os bósons, a energia mínima, são 5 partículas, a energia mínima é permitida para as 5. Então você tem 5 partículas que estão no estado de energia chamada fundamental. Neste caso, você tem então 5 vezes a energia fundamental como sendo a energia total do sistema, de 5 bósons. No sistema de 5 elétrons, que são férmions, então os 5 férmions, você teria restrição, você tem que colocar então 2, no máximo 2, elétrons no primeiro nível, que seria então o nível fundamental. Depois disso, não podem ser colocados outros elétrons nesse mesmo nível, pelo princípio da exclusão. Portanto, os próximos 2 elétrons só podem entrar no nível energético seguinte, elevando então a energia do sistema total. Ademais, sobra ainda um elétron, já que no segundo nível de energia entram 2, então você tem um total de 4 elétrons colocados até o momento. O 5º elétron seria então colocado no segundo estado energético acima do estado fundamental. Portanto,
Você pode ver que para abrigar um grupo de bósons, partículas chamadas bósons, no estado de energia mínima, você pode fazê-lo com uma energia global muito menor do que quando você quer abrigar férmions no estado de mais baixa energia para um sistema de partículas. Evidentemente, os férmions são uma denominação em homenagem a Fermi e os bósons são uma homenagem a Bose, um físico indiano com contribuições muito importantes também ao entendimento de superfluidez, por exemplo. Havendo, então, muitos elétrons numa caixa, na temperatura zero, haveria, então, a distribuição de todos os elétrons no menor estado energético que lhes é possível. Portanto, 2 no menor nível de energia, 2 no nível seguinte, 2 no outro nível e assim por diante. Desta forma, eles vão preencher esses estados de 2 em 2 até um nível correspondente à metade dos estados necessários para abrigar um certo número de elétrons. Se são N elétrons, você vai até N sobre 2 estados, populando-os todos com 2 elétrons, e você chega então ao total de N elétrons para serem acomodados nos níveis energéticos disponíveis a mais baixa energia. Evidentemente, em algum momento você terá preenchido, utilizado todos os elétrons existentes no sistema e colocado todos eles nos níveis de energia apropriados. Quando você o tiver feito, você terá a energia chamada energia de Fermi. Então, essa energia de Fermi é a energia em que você consegue popular todos os estados energéticos sem lacunas, desde o nível mais fundamental até o nível chamado nível de Fermi, abrigando todos os férmions no sólido, por exemplo, como é o caso de um material condutor. A energia de Fermi poderia, então, ser escrita dessa forma, ou seja, é importante ressaltar que a forma com que ela pode ser reescrita depende de número de elétrons por unidade de distância, ou seja, N dividido por L. Esta quantidade é elevada ao quadrado. Mas o número de elétrons, o número de partículas, férmions, por unidade de distância, então tem um papel fundamental, e essa, na realidade, é uma grandeza que realmente aparece quando estudamos os materiais condutores, ou seja, o número de elétrons que está associado ao número de íons por unidade de comprimento. Efetivamente, a gente pode, inclusive, numa caixa unidimensional, determinar a energia de Fermi a partir do conhecimento de quantos íons por unidade de comprimento nós temos no material condutor em estudo. Como exemplo, suponha que você tenha um elétron livre a cada décimo de nanômetro numa caixa unidimensional. Qual seria, então, a energia de Fermi correspondente? Ora, se você tem a energia de Fermi explicitamente já como função da constante de Planck, da massa do elétron e da razão, número de elétrons por unidade de comprimento, é fácil e imediato a obtenção desta expressão como resultando em 9,4 elétron-volts. Observando-se, evidentemente, que a energia correspondente à massa de repouso do elétron é uma grandeza que aparece com frequência, que é 0,511 MeV, ou seja, cerca de meio
milhão de elétron-volts. Essa é a energia intrínseca de um elétron estático, por exemplo, a energia de repouso de um elétron, associada, então, massa do elétron multiplicado por velocidade da luz ao quadrado. No caso tridimensional, evidentemente que as contas são mais complexas, você pode também obter a energia de Fermi neste contexto e, neste caso, a energia de Fermi apresenta um comportamento como proporcional ao número de elétrons por unidade de volume elevado a 2/3. Desta forma, poderíamos obter também a energia de Fermi num problema tridimensional, ou seja, numa caixa confinada, por exemplo, em 3 dimensões, uma vez que soubéssemos o número de íons por unidade de volume, obteríamos então o número de elétrons correspondentes a esses íons por unidade de volume, e daí teríamos também a energia de Fermi num sistema tridimensional. Como exemplo, para a determinação de energia de Fermi, no caso tridimensional, considere que você tem a densidade de elétrons no cobre como 84,7 nanômetros cúbicos. Ora, nesse caso, qual seria a energia de Fermi a temperatura nula, temperatura T igual a zero? Você aplicaria, então, a expressão que acaba de ser escrita no slide anterior, relativa ao número de elétrons por unidade de volume elevado a 2/3, com a constante apropriada à frente. Ora, isso vai lhe fornecer uma energia de Fermi que é de 7 elétron-volts. Assim, esta energia de Fermi ela é bastante maior do que a energia correspondente à agitação térmica que utilizávamos no modelo clássico, no modelo microscópico, e que era dada por kT, ou seja, constante de Boltzmann multiplicada pela temperatura em Kelvin. A 300 Kelvin, por exemplo, o kT correspondente, que dava origem às energias por modo de translação, para cada direção de translação, como sendo um meio de kT, o kT seria correspondente a 26 milésimos de elétron-volt, enquanto você está com a energia de Fermi correspondente a 7 elétron-volts para o mesmo sistema. O fator de Fermi, também referente à distribuição de estados de energia para um sistema de partículas, por exemplo, elétrons, num condutor, ele fornece a você a probabilidade de que um estado de energia esteja ocupado. Evidentemente, a temperatura zero, você tem todos os estados ocupados até a energia de Fermi, e nenhum estado ocupado depois disso. Então, a probabilidade de que o estado de energia esteja ocupado é 1, para o caso de energia menor do que a energia de Fermi, e é 0 para energias maiores do que a energia de Fermi. Então, o caso de temperatura zero é um caso simples. A questão é, para temperaturas acima da temperatura zero absoluto, alguns elétrons vão poder receber energia de natureza térmica e ficar em estados energéticos mais agitados, vamos dizer assim. Vão ser encontrados em energias maiores. Observe, no entanto, que um elétron num estado de energia baixa não pode receber pequenas quantidades de energia e ser encontrado numa energia um pouco acima, porque são energias quantizadas e o nível acima está ocupado. Os níveis acima estão todos ocupados, até os níveis próximos da energia de Fermi. Ali, nos níveis de energia próximos da energia de Fermi, sim, existe a possibilidade
de os elétrons receberem parcelas de energia e ficarem em estados energéticos de energia mais elevada. Consequentemente, eles vão ser retirados então da distribuição. A distribuição não pode ser mudada na parte correspondente à energia fundamental, ao primeiro nível citado e assim por diante, mas nos níveis mais próximos da energia de Fermi, sim, existe a possibilidade de algumas partículas ganharem mais energia. Isso, então, permite que haja uma diminuição da chance, da probabilidade de encontrar elétrons naquele estado energético e encontrá-los com alguma energia a mais do que a energia de Fermi. Dessa forma, existe, então, uma suavização desta curva obtida, que é essencialmente um retângulo obtido para a temperatura nula. Ocorre uma suavização quando a temperatura é aumentada. Assim, haveria ainda a necessidade de se definir a energia de Fermi. A cada distribuição de probabilidade, você pode escrever a energia de Fermi como sendo aquela que corresponde à probabilidade meio de se encontrar uma partícula naquele nível de energia, ou seja, com o fator de Fermi valendo meio. Adicionalmente, ainda relacionado à energia de Fermi, você pode definir também a temperatura de Fermi, que então corresponde ao kT, que daria o valor da energia de Fermi. Como exemplo, você pode obter a temperatura de Fermi para o cobre e obter imediatamente, do exemplo anterior, que a temperatura seria correspondente a 81.700 graus Kelvin, ou seja, uma temperatura bastante mais elevada do que as temperaturas em que o cobre seria encontrado no estado sólido. Estaria então num estado, ele teria liquefeito já muito antes dessa temperatura de Fermi. Ademais, você pode também definir a velocidade de Fermi como sendo aquela também associada à energia de Fermi, mas aquela que corresponde à energia cinética igualada à energia de Fermi, propiciando, portanto, que a velocidade de Fermi seja, neste caso do cobre em questão, seja então obtida como da ordem de 10 elevado a sexta metros por segundo. Observe então que esta energia cinética é bastante elevada em relação ao que era observado anteriormente para a velocidade de migração do elétron no material condutor.